Olá, amigos, tudo bem? Começamos inicialmente sobre o período pré-colonial. Agora vamos conversar sobre os primeiros anos da colonização brasileira. Quando a gente observa o processo de colonização, um processo de colonização ele tem sua base política, sua base econômica e sua base ideológica. Aqui no Brasil, a base política da colonização será fundamentada no sistema de capitanias hereditárias, a base econômica no sistema plantation e a base ideológica fundamentada no poder da Igreja Católica. Ora, esse ano aí você me pergunta por que se adotou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Lembre-se que os portugueses, antes de chegarem aqui no Brasil, já haviam promovido a ocupação de territórios na África, e lá já havia sido adotado o sistema de capitanias hereditárias. Como deu certo lá, provavelmente aqui no Brasil também daria. Afinal de contas, o sistema de capitanias hereditárias ele iria deixar a coroa portuguesa livre de ônus, livre de gasto. Uma vez que no sistema de capitanias hereditárias o capital utilizado é capital particular. O donatário entra com o capital e fica com parte dos lucros. Enquanto isso, o rei entra com a terra e fica com parte dos lucros. Teoricamente, o sistema iria funcionar muito bem. Porém, aqui no Brasil, o sistema de capitanias hereditárias acabou não dando certo. Vários aspectos acabaram provocando isso. Muitos donatários não tinham dinheiro necessário para investimento, muitos donatários não tiveram nem interesse em vir aqui para o Brasil ocupar seus territórios. Você teve o problema dos ataques indígenas, uma vez que, depois que se iniciou a colonização, os índios serão escravizados e não irão aceitar esse processo de dominação. E, além disso, você não pode esquecer que havia uma descentralização exagerada. Os donatários estavam aqui abandonados à sua própria sorte. Ficava muito longe de Portugal para se pedir alguma ajuda. Dessa forma, numa tentativa de tentar solucionar o processo de colonização do Brasil, a coroa portuguesa cria o sistema do governo geral. O governo geral não vai extinguir as capitanias hereditárias, vai promover apenas uma centralização política. O donatário seria agora subordinado ao governador geral. Esse, com toda uma estrutura político-administrativa, com o apoio da coroa, iria então favorecer o processo de desenvolvimento colonial. Não esqueça que com os primeiros governadores gerais vão começar a ter algumas medidas fundamentais para a colonização dar certo. Os jesuítas vêm para o Brasil, são trazidos então as primeiras cabeças de gado para desenvolver a pecuária, vai haver um investimento financeiro em relação aos senhores de engenho, ou seja, uma série de medidas foram adotadas nessa tentativa de se garantir a estabilidade política e econômica da colônia. Porém, esse processo será interrompido durante a União Ibérica, que nós vamos conversar num outro momento. A gente não pode também deixar de perceber que, para a estrutura política funcionar, a economia tinha que estar funcionando muito bem. Toda crise econômica provoca uma crise política, então a economia tinha que estar sólida. O primeiro produto aqui no Brasil, dentro do processo de colonização, foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar se encaixava em todos os critérios. O nosso clima, o nosso solo, os portugueses já tinham experiência, mas principalmente havia um grande mercado consumidor na Europa, ávido por açúcar, e havia o apoio do capital holandês. Os holandeses, através do Banco de Amsterdã e da Companhia das Índias, financiavam todo o processo da produção. Os holandeses eram responsáveis pelo investimento, pelo transporte, pelo refino e a distribuição do açúcar brasileiro na Europa. A gente cabia produzir a cana-de-açúcar, fazer então o melaço nos engenhos, colocar nos caixotes e vender para os holandeses. O resto era feito por eles. Porém, também a gente não pode deixar de perceber que essa economia acabou se fundamentando em apenas um produto devido à necessidade do contexto histórico. Se nós estamos vivendo o período da colonização, ele está dentro do mercantilismo. E no mercantilismo você tem que perceber que há uma necessidade de se ter uma balança comercial favorável, ou seja, a metrópole precisa vender muito e comprar o mínimo necessário. Por isso que toda a nossa produção era voltada para o mercado externo, tendo essencialmente um único produto, um principal produto para o mercado externo. Os outros produtos eram para o mercado local. Mas o interesse principal da colonização era a exportação de um único produto, que seria a cana-de-açúcar. Dessa forma, a gente acabou adotando o sistema plantation, ou seja,
Um sistema baseado na monocultura, na agroexportação, no latifúndio e na escravidão. E para viabilizar esse processo produtivo, iniciou-se o tráfico negreiro. O tráfico negreiro será um grande negócio na colônia. Afinal de contas, os escravos eram comprados na África, trocados geralmente por aguardente, munição, e, chegando aqui, eram vendidos em leilões. E aí é lógico, num leilão, o preço do escravo vai variar de acordo com a necessidade. A escravidão será um grande negócio. Por isso que você vai perceber que a nossa economia vai ser toda fundamentada no trabalho negro. Não esqueça que a Igreja Católica era a instituição que justificava as relações de poder. Assim, a Igreja Católica justificava as relações sociais. A Igreja Católica justificava o comércio escravista. E, em troca disso, é óbvio que ela também ganhava. Lembre-se que, dessa forma, a escravidão serve de fundamento para a nossa produção durante todo o período colonial. E, dessa forma, o que nós vamos perceber é que a nossa economia ela vai fluir de acordo com os interesses mercantilistas. Porém, a gente vai perceber que durante a União Ibérica esse contexto será alterado. Mas União Ibérica será uma conversa para um outro momento. Um grande abraço e até a próxima!